Olha aqui que legal, chegamos para a nossa revisão. Professora Tata, professora Adelina juntinho conosco. E aí a gente está falando sobre o que mesmo? Fósseis, né? Falamos de descobertas fantásticas aqui no Brasil e aqui no estado de Rondônia também um registro muito legal para nós, tá bom? Tem gente que é apaixonado, né, pela paleontologia, que realmente se dedica profundamente por essa área. Eu conheço 2 paleontólogos aqui na nossa região, eles são loucos pelo que eles fazem, né? Por quê? Porque é contar a história, algo que a gente não poderia de forma nenhuma construir sem esses registros. Não teria como. A gente ficaria nas especulações, como a gente viu algumas teorias anteriores. Algumas teorias anteriores que a gente... algumas teorias que a gente via tão estrambólicas para a nossa época atual, mas elas aconteciam, porque era como eles imaginavam que esses eventos poderiam estar acontecendo e como que poderia ser possível isso. Hoje, com as ferramentas que nós temos, a gente vê que não tinha nada a ver. Para algumas ramificações, eles iam para o abismo, caíam no abismo, né? Porque realmente não levou a nenhum lugar. Mas foram ferramentas, né, hoje que a gente estuda para a gente compreender essa construção desse entendimento. Tá bom? Fósseis, vamos lá na tela? Olha lá. Então, a gente falou sobre o processo de fossilização. Prof, mas o que é mesmo a fossilização? É um processo, galera, que pode estar acontecendo com o soterramento do organismo inteiro, como a gente viu ali na questão do âmbar, quando esse animal ele sofre um congelamento repentino, tá? Ou partes desses animais, até fezes entram nesse processo de fossilização. Aonde isso vai acontecer, professora? Isso vai acontecer nas rochas sedimentares. Como? Ao longo do tempo esse animal morreu, vai começar a entrar no processo de formação de camadas de sedimentos sobre esse material. Pode ser vegetal? Pode. Pode ser animal? Pode. Pode ser um invertebrado? Sim. Então, vai acontecer gradativamente essa deposição de sedimento, vai acontecer o processo de diagênese e metamorfismo para formar a rocha, tá bom? E aí, você vai encontrar como, professor, ele está lá nas camadas muito abaixo do solo. Como é que eu consigo fazer esses registros? Em escavações para abertura de rodovias, tá? Ou no momento quando você está abrindo determinadas áreas, aí você passa aquelas máquinas pesadas. Infelizmente, nesse movimento aí que você faz, de algumas escavações, você pode perder alguns registros, mas alguma coisa pode ficar ali exposta em paredões e aí você consegue fazer. Quem você chama? Os paleontólogos, né? Geólogos que vão dar apoio, biólogos, né? Posteriormente, para poder fazer essa construção de toda essa compreensão e estudo dessa análise desse registro fóssil. Tá certo? Ok. O que mais que a gente viu lá? Olha lá na tela. Falamos sobre o processo de fossilização. E aí a gente viu 4 processozinhos, né? Que é a de de modelagem, mumificação, mineralização e marcas fósseis, tá? Cada um desses processos vai ter um registro específico. No processo de mineralização, você tem toda a parte orgânica decomposta, toda a parte óssea vai também se deteriorar, você vai ficar apenas com os minerais que compunham aquela estrutura. Aí, nas marcas fósseis, você vai ter só as impressões, né? Aqueles registros ali, carapaças, né? Você vai ter o tipo de modelagem, onde você vai ter tanto a parte interna quanto a parte externa, ou contramolde dessa estrutura que passou pelo processo de fossilização. E a gente falou da mumificação, que a gente utilizou ali o exemplo da resina fossilífera chamada de âmbar, tá? Que é aquele material retirado ali do animal. E fósseis no Brasil, a gente falou de várias descobertas das preguiças, dos purossauros. Então, a gente tem registros de mamíferos, de répteis acontecendo e ocorrendo aqui no Brasil e trazendo grandes informações para a gente fazer a construção das espécies que habitaram aqui há muitos anos atrás. É isso aí, galera. Agora aquele tempinho para você fazer a sua atividade, galera. Fica ligado. Tchau, tchau.
Agora sim, a nossa atividade da nossa aula. Qual é a aula, gente? 22, né? Que a gente trabalhou sobre quem? Sobre os fósseis. Perfeito, perfeito. Vamos à questão de número 1. Você está ansioso? Você ficou curioso com algum ponto aí que foi tratado dentro dessas questões? Professor, eu entendi essa, mas aquela ali eu não entendi. Vamos agora para isso. Questão de número 1, você tem o seguinte: o que é necessário, presta atenção, o que é necessário para que um organismo qualquer seja fossilizado? Olha aqui para mim. Primeiramente, eu preciso saber o quê? Como é que eu ganho esse processo de fossilização? Qualquer sedimento pode soterrar um animal e permitir que eu tenha um registro fóssil? Não. Existem materiais específicos. E a melhor rocha para nos dar essa informação desse registro fóssil, quem é? A rocha sedimentar. Tá? Então, eventos repentinos, bruscos, de soterramento. Galera, presta atenção. Lembra do Brumadinho, desse incidente? Quem pode te garantir que ali dentro daquela região não existia alguma espécie que até hoje não foi descoberta? Já foi. Já eram. Alguns milhares de anos, daqui a um tempo, quem sabe, alguém pode estar estudando em algum lugar do planeta, né? Algum desses animais, desses organismos que foram ali soterrados. Tá? Pode sim. Pode ter que a gente tenha algum registro fossilífero ali. E aí a gente vai estudar, vai desvendar para saber. Nós não vamos estar mais aqui, né? Com certeza, para ter esse registro fóssil, não vamos mais estar aqui. Mas vamos seguindo, tá? Tá viajando demais, professora? Olha lá. Para que um organismo seja fossilizado, os restos devem ser cobertos por sedimentos o mais rápido possível. Aí você lembra da história do processo de extinção dos dinossauros? Que era do meteoro, né? Que é a mais aceita. Bum, caiu, cobriu, fez um estardalhaço. Muitos animais foram soterrados. A Bíblia fala também da questão, né? Existe esse registro, já foi constatado cientificamente, a questão do dilúvio. Muitos animais também foram soterrados, tá? Então, aponta essa questão para essa formação desses registros acontecerem por esses eventos. Rapidamente, esses animais são soterrados, são cobertos por sedimentos, ou, que a gente viu o caso das resinas, da questão do gelo, também podem congelar ou podem reter esse material desses organismos intactos. Tá bom? Ok? Vamos para a próxima? A gente sempre vai deixar um tempinho, né? Que eu creio que essa questão de quando tem as respostas um pouquinho maiores, você não vai copiar igualzinho, galera. Mas já tem que estar mais ou menos ali no contexto, tá bom? Então, olha só. Questão de número 2. Por que os fósseis se tornam uma importante ferramenta de estudos entre os biólogos, arqueólogos, paleontólogos e geólogos? Por quê? Presta atenção que a gente tem áreas distintas aqui. A arqueologia, prof, com que mesmo que a arqueologia trabalha, hein? A arqueologia ela vai dar embasamento para a gente compreender o processo de civilização. Quando a gente fala do período paleolítico, do período da pedra lascada, né? Período neolítico, descoberta do fogo, tudo isso a gente tem esse registro de como essas civilizações, esses povos migravam, o que eles utilizavam para caçar, quando eles descobriram a questão de elaboração de determinadas ferramentas para ajudar nessa caça, quando eles começaram a ocupar determinados ambientes, tudo isso se faz com o estudo da arqueologia, tá? Os paleontólogos estudam os fósseis, os geólogos estudam os sedimentos, as formações, as transformações que ocorrem ao longo do tempo nas rochas, né? Na terra, enfim. Tá bom? Olha lá, então.
É através dos estudos sobre os fósseis que podemos conhecer melhor a nossa história, né? A história do planeta em tempos remotos, longínquos, distantes. Eu gosto quando a Alderina faz tchim, 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 tchim. Identificada por vestígios que marcaram determinada época, revelando as transformações que ocorreram nos seres vivos e no próprio planeta. Tá? Então, quando a gente está estudando a questão das cladísticas, quando a gente está estudando os grupos de filogenia dos organismos vivos, a gente tem essa compreensão justamente devido a esses registros. Porque a gente sabe em que período, em que era que cada organismo começou o seu processo de evolução, começou a ocupação desse planeta, tá bom? E os fósseis com certeza nos dão todo um aparato maior para a gente entender isso. Questão de número 3. Olha lá. Fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas, como moldes do corpo ou partes destes, rastros, pegadas também. A totalidade dos fósseis e a sua colocação nas formações rochosas e camadas sedimentares é conhecido como é que eu chamo, eu denomino, quando eu encontro nessas formações rochosas, a presença desses fósseis. Letra A, pegadas. Letra B, registro fóssil. Letra C, siluriano. Opa, a gente está falando de um período aí, né? Ou arqueano, outro período do tempo lá, das eras arqueologias aí. E fossilização. Não estou falando do processo, enfim, não estou falando dos períodos de divisões das eras geológicas, não estou falando nada disso. Eu estou falando especificamente do registro fóssil, tá? Que é a descoberta nessas formações rochosas. Ah, professora, mas a gente não pode esquecer também das resinas, né? Galera, sim, com certeza. Tá bom? Tudo bem até aí? Questão de número 4. Vamos lá? Tem uma hora que ele vai aparecer, né? Questão 4. A palavra fóssil deriva do termo latino fósseis, que significa ser desenterrado, ser tirado da terra. A ciência que estuda os fósseis é a paleontologia. Acho que não, né? Não tem nada a ver. B, geografia. Não. Letra C, arqueologia. Vai de graça, professora? Bota logo as opções tudo. Meu Deus, palhaçada. Biologia, geologia, arqueologia, geografia e paleontologia. Essa tá dada. Não precisava nem opção. Porque não é possível, né? Que você não tenha captado a mensagem durante toda a aula. Obviamente que a gente tem a ciência que vai estudar os fósseis, é a paleontologia. Não é a arqueologia, é a paleontologia. Tá ali. Letra A de amados alunos. Gostou? Amados alunos. Com certeza são sim, tá? Muito queridos mesmo. Galera, então, você tem aí várias informações. Aí, você gosta de mim, né? Você gosta de estar olhando para mim. Muito bem. Agora, vamos jogar lá a questão do Enem? Questão número 5. Joga lá? Vambora! Se liga, então. O conhecimento do processo evolutivo é fundamental para a compreensão da vida. O estudo de fósseis é uma importante evidência de que a evolução dos organismos ocorreu. Querido, então quando a gente fala de processo evolutivo, os fósseis são uma peça riquíssima de informação. Presta atenção aqui em mim. Tchum, tchum. Não foi. Olha aqui pra mim. Quando ele quiser, ele bota em mim. Ai. Quando a gente vai construindo a compreensão, tá? De um determinado evento que aconteceu, onde a gente não tem ninguém que nos dê essas informações, todos já estão mortos. Aí a gente tem que estudar aquilo que a gente pode encontrar na própria natureza. Quem são? Os fósseis, os próprios fósseis. Então, os fósseis
são uma ferramenta imprescindível para a construção dessa compreensão. Para saber que um animal pré-histórico, ancestral ali, parente dos rinocerontes, né? Lá da África, viveram aqui. Que preguiças gigantescas de 6 metros, imagina um troço desse, habitaram aqui pertinho. Cavaram túneis, escavaram com as suas grandes garras, túneis. Então, até a descoberta dessas paleontocas, que eu estou falando ali daquela ponta da Ambunã, existia-se os registros, foram encontrados registros fósseis, mas de preguiças às margens do Madeirão, do nosso rio aqui. Mas essa paleontoca, ela está mais para dentro da mata, está distante. Então, o que acontece? Quando se descobriu, né, em 2015, essas paleontocas que constataram foram feitas por essas preguiças gigantes que a gente já tinha alguns indícios de que elas habitavam. E agora elas estavam ali fazendo e deixaram esse registro magnífico que era a presença dessas paleontocas presentes aqui na nossa região. Fora os purossauros, fora os estauricossauros, né, encontrados ali na região do sul do Brasil. Então é muito rico esses registros, tá? E aí que a gente vai montando todo o quebra-cabeça e vai conhecendo quem eram os répteis, aves, mamíferos, enfim, os animais que habitavam e como que era a nossa vegetação. Existem até registros fossilíferos de pólen. Lembra dos grãos de pólen? Pois é, estruturas que fazem parte ali, que carregam as informações das estruturas masculinas dos vegetais. Olha que legal, né? Vamos para a tela? Olha lá. Então, você vai assinar lá, verdadeiro ou falso, beleza? Verdadeiro ou falso, você vai marcar aí. Vamos lá para a primeira. Fósseis são restos ou vestígios de seres que viveram no passado? Não, viveram agora, no recente. Não, no presente. Não. No passado, com certeza, né? Os tipos de fósseis encontrados em determinada camada de solo refletem a flora e a fauna existentes no local por ocasião de formação das rochas. É aquela diagênese, lembra que a gente falou do metamorfismo das rochas que acontecem dentro da geologia que a gente estuda? Ok, esses dois pontos então estão verdadeiros, são verdadeiros, tá? Vamos para a próxima? A partir de uma parte do corpo, de uma pegada ou de uma impressão corporal, é possível deduzir o tamanho e a forma dos organismos que as deixaram. Preste atenção. A gente mostrou imagens de paleontólogos ali em campo, não foi? Usando os pincéizinhos, beleza. E aí tem uma imagem que eu até destaquei na aula e falei para vocês ali, eles estavam medindo. Eles usam as fitinhas para medir, para ver que tipo de estrutura é. E ali eles anotam tudo. Olha, esse animal aqui encontrado, esse osso refere-se a um animal tal, é um mamífero, é um réptil, é um anfíbio, não sei. E aí eu tenho ali a região do dorso, é a região do fêmur, é a região do... sei lá qual é a estrutura que você encontrou ali, eles vão medindo tudo isso. Então ela é verdadeira. O método de carbono 14 auxilia na determinação da idade de um fóssil? Também, corretíssimo. Não foram encontrados até o momento registros fósseis no sul do Brasil. Opa, é Santa Maria, Foi encontrado sim os tauricossauros, tá? Então tem registro sim, a única alternativa, então, não verdadeira é essa justamente, que está dizendo que não foram encontrados e foram encontrados, tá bom? Então olha lá, vezão, você lembrou, né? Vezão. Lá da unidade 1. E aí a única falsa, tá bom, galera? Então olha aqui pra mim, ok? Nós temos... ficou tudo preto. Nós temos, então, a finalização dessa aula, tá bom? E a nossa próxima aula, eu te convido para ficar bem atento, porque a gente vai construir cada vez mais informações de conteúdos dentro desse processo de evolução, da diversidade, das estruturas, da vida biológica no nosso planeta ao longo do tempo, tá bom? E é isso aí. Te aguardo para nosso próximo encontro. Beijo, tchau!